Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Então pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre construção de moléculas, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre a representação. A gente já falou que a química utiliza símbolos, né, para representar os átomos, moléculas e elementos. Então aqui hoje a gente vai utilizar um esquema de bolas sólidas, como se fosse um modelo atômico de Dalton. Então nós temos aqui quatro bolas de cores diferentes. Em vermelho a gente vai ter a bolinha que a gente vai utilizar para representar o oxigênio. Então aqui a gente vai fazer uma seta e escrever oxigênio. Alguém aí lembra qual que é o símbolo do oxigênio na tabela periódica? O símbolo do oxigênio é O. O. As bolinhas azuis aqui no nosso exercício de hoje vão representar o nitrogênio. O nitrogênio, então, que é um átomo, por exemplo, presente nas proteínas, nos aminoácidos e nos ácidos nucleicos. Qual que é o símbolo do nitrogênio? N. N é o símbolo do nitrogênio. Em verde, a gente vai então utilizar essa cor, isso é uma decisão arbitrária, tá, galera nossa, para representar o carbono. Então, em verde, a gente vai ter o carbono. Vocês lembram qual que é o símbolo utilizado para representar o carbono? C. Ok? Carbono. E aqui, em preto, a gente vai representar o hidrogênio. Hidrogênio, o elemento com a menor massa atômica, né? Então, o hidrogênio. Qual que é o símbolo que a gente utiliza para representar o hidrogênio? H. Ok? Então, se a gente vai utilizar esse esquema de bolas para representar as moléculas, a gente basicamente vai fazer uma brincadeira como se fosse um Lego. Então, a gente vai, sabendo aqui desse gabarito que a gente colocou, a gente vai então agora começar a construir as nossas moléculas. Se eu tenho um oxigênio, então se eu faço uma única bolinha vermelha, eu tenho o oxigênio. Esse oxigênio, que é essa única bolinha vermelha, então, ele de modo geral na natureza ele não é encontrado dessa forma. Na maioria das vezes o oxigênio na natureza, né, se a gente pensar no gás oxigênio, por exemplo, que está compondo a atmosfera, ele é encontrado numa forma diatômica. Então ele tem dois átomos de oxigênio formando uma ligação química. A gente vai falar de ligação química lá para frente. Então, se eu tenho uma molécula com essa representação, eu posso dizer que essa molécula é um O2. Esse númerozinho que a gente coloca subscrito à direita em uma fórmula química, ele representa a atomicidade. O que é a atomicidade? É o número de átomos que estão unidos desse elemento. Então aqui eu tenho um O2, quer dizer que eu tenho dois oxigênios unidos entre si. O nosso ar atmosférico, além do O2, ele tem, por exemplo, outros gases, como o dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é liberado como produto da respiração celular. Então ele vai ser um resultado final do metabolismo de várias moléculas. Olha o nome, dióxido de carbono. Então ele tem basicamente dois elementos compondo essa molécula, né? Quais são os dois elementos, dois tipos de átomo? Oxigênio, qual que é a cor que a gente utilizou aqui para o oxigênio? Vermelho. E carbono, qual que é a cor que a gente utilizou para o carbono? Verde. Então, no dióxido de carbono, eu tenho um átomo de carbono, ok? Que eu vou representar em verde, ligado a dois átomos de oxigênio, que eu vou representar em vermelho. Ok? Então, um carbono ligado a dois átomos de oxigênio. Isso é um dióxido de carbono, ou CO2. Ok, o que eu tenho aqui então? Eu tenho um carbono ligado a dois oxigênios, por isso que esse 2 subscrito está disposto à frente do oxigênio. Ok? A gente comparando essas duas substâncias, a gente pode falar que essa primeira substância ela é diatômica e ela é uma substância simples. Então ela é diatômica, ok? E uma substância simples. Então é uma substância simples.
Já se a gente olha para essa substância é uma substância triatômica, ou seja, formada por 3 átomos. E ela é uma substância simples? Não, ela é uma substância composta. Então, ela é uma substância composta. Qual que é a diferença de uma substância simples e de uma substância composta? A substância simples, ela é formada apenas por átomos de um mesmo elemento. A substância composta, ela é formada por átomos de elementos diferentes. Além desse, a gente tem, por exemplo, o gás nitrogênio. O gás nitrogênio ele é formado por 2 átomos de nitrogênio que formam uma ligação covalente entre si. Então, 2 bolinhas azuis. Se eu sei no meu gabarito que a bolinha azul representa o nitrogênio, 2 bolinhas azuis representam 2 nitrogênios. Então, eu tenho N2. O gás nitrogênio também está presente na nossa atmosfera. Ele, por sua vez, também é uma molécula diatômica. Simples ou composta? Simples, ok? Então, é uma substância simples. Eu posso ter estruturas super complexas, né, que vão envolver esses modelos de bolas. Um outro componente que a gente também pode encontrar, que já vai ser aí uma substância formada por 4 átomos diferentes, é o CH4. O CH4 é uma molécula, vou colocar aqui, CH4, que é uma molécula que recebe o nome de metano. O metano, né, então a gente pode nomear ele como, vou colocar aqui numa outra cor para vocês reconhecerem que esse é o nome, metano. O metano, ele é uma substância então formada por um carbono ligado a 4 hidrogênios e ele também é um produto do metabolismo. Juntamente com o CO2, é um dos grandes contribuintes para o efeito estufa. Embora esteja presente na nossa atmosfera também normalmente, quando em excesso, ele vai contribuir grandemente para o efeito estufa. Esse metano, então, ele é formado por um carbono, ok? Que é o átomo central dessa molécula. E esse metano está ligado, então, a 4 hidrogênios. O hidrogênio a gente está utilizando aqui a cor preta. Então, esse metano ele vai estar ligado a 4 hidrogênios. Ok? Um carbono em verde ligado a 4 hidrogênios em preto. Então, eu tenho um C, que só tem um carbono, H4. CH4. Porque eu tenho 4 hidrogênios. Esse 4 está subscrito porque é a atomicidade do hidrogênio. Então, quer dizer que eu tenho 4 hidrogênios. Aí, o que é interessante? Se eu pego, por exemplo, vamos pegar aqui um sistema, né? Então, vamos trocar de folha aqui. Vamos virar aqui, ó. Opa, ótimo. Então, a gente virou aqui. Deixa eu pegar essa parte só de cima aqui, ó. Para aqui ficar melhor. Isso. Então, vamos pegar um sistema. A gente falou antes de sistemas, que sistemas é uma porção contida da matéria. Então, vamos pegar esse sistema e vamos fazer um retângulo aqui para representar esse sistema. A gente trabalhou isso anteriormente também, ok? Então, esse sistema, o que é um sistema? É uma porção delimitada da matéria. Digamos que ele seja formado, então, por uma mistura de substâncias. No caso, esse sistema, ele armazena o ar. O nosso ar atmosférico, ele vai ser formado por uma mistura de várias substâncias. Então, a gente tem aqui, por exemplo, moléculas de N2, estão vendo que são 2 bolinhas azuis, que é o gás nitrogênio. A gente tem também moléculas de oxigênio. Opa, o vermelho não está pegando bem aqui. Oxigênio. Ok? Moléculas de gás oxigênio. E a gente tem, por exemplo, moléculas também que vão estar presentes, que é o CO2. O CO2 ele é formado por um carbono ligado a 2 oxigênios. Então, eu tenho aqui um carbono, ok? Ligado a 2 oxigênios. CO2, ok? E, além disso, a gente tem também uma pequena porção de CH4,
que é o metano. Então, eu vou representar uma bolinha verde, que é o carbono, ligado a 4 hidrogênios. Então, a gente vê aqui nesse sistema, que é uma mistura, que eu tenho, então, uma mistura de várias substâncias. Esse sistema, ele é uma mistura que visualmente é homogênea, então eu não consigo observar diferentes fases, porque os gases são todos transparentes. Então, é uma mistura que é um sistema homogêneo, mas não é uma substância pura, né? É sim uma mistura, porque combina mais de uma substância diferente. E se eu olho aqui, eu tenho que representar isso, eu posso falar que eu tenho aqui, por exemplo, olha, um CH4. Então, eu tenho uma molécula de CH4, que é o metano. Tá aqui, ó. CO2, eu tenho quantos? Eu tenho um CO2, que é esse daqui, ó. Um CO2. Então, eu tenho um CO2. Quer dizer que eu tenho uma molécula, e essa molécula ela é formada por um carbono e 2 oxigênios, dióxido de carbono. E eu tenho 3 O2, ou seja, 3 moléculas, cada uma formada por 2 oxigênios, ok? E eu tenho 4 N2, ou seja, 4 moléculas de gás nitrogênio. Ok? A gente vai falar de ligação química lá para frente. Todas essas moléculas são formadas por ligações químicas do tipo covalente, tá bom? A gente vai comentar disso lá para frente. Mas o importante é que vocês entendam a ideia de como a gente faz a construção das moléculas e o que a fórmula estrutural representa, tá? Ok? Obrigado, galera. Hoje era isso. Qualquer dúvida, só mandar a dúvida aí embaixo. Valeu, obrigado!